Muito boa tarde a todos, senhores juízes. Cumprimento o vice-almirante Barros Coutinho, diretor da Procuradoria Especial da Marinha, que pela primeira vez participa aqui da nossa sessão plenária na condição de titular daquela Procuradoria. Eu declaro aberta a sessão de número 7.508, do dia 20 de julho de 2021, sessão presencial, utilizando o sistema eletrônico de informações. Eu declaro mais uma vez aberta a sessão e informo aos nossos juízes que temos hoje a ausência do juiz Átila, que não está participando por motivo de saúde, membro da família, mas a partir da próxima terça-feira já estará entre nós aqui participando de sessão presencial. Eu coloco em discussão a ata da sessão anterior, caso algum juiz tenha alguma manifestação, que o faça nesse momento. Não havendo manifestações, eu declaro aprovada a ata da sessão anterior e passo a palavra à senhora secretária para dar início à pauta do dia. Tribunal Marítimo, pauta da sessão do dia 20 de julho de 2021. Processos para julgamento pelo SEI. Processo número 34.253 de 2020. Relatora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Revisor, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra município da Boca do Acre, proprietário. Eu passo a palavra à senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se da representação da Procuradoria Especial da Marinha contra o município de Boca de Acre, pelo naufrágio da embarcação Gênese de sua propriedade a serviço da Secretaria de Saúde. Essa embarcação tem 20 metros de comprimento, ela estava atracada no fundeadouro da prefeitura. Segundo os seus tripulantes, a embarcação estava abandonada, os mesmos que faziam alguns reparos para minimizar o alagamento, inclusive usando epóxi e barro. Esse acidente ocorreu às margens do rio Acre. Segundo os peritos encarregados, não houve acidentes pessoais, poluição ao meio ambiente aquaviário. O acidente ocorreu por volta das 4h30 de 19 de novembro de 2018. Os peritos encarregados do inquérito constataram o abandono da embarcação, a falta de manutenção preventiva e corretiva, e apontou como possível responsável o município de Boca do Acre. Nesse mesmo sentido, seguiu a Procuradoria, que representou contra o município, com fulcro no artigo 14, a linha A, água aberta e naufrágio da Lei 2.180/54. A meu ver, a representação está em termos, eu a recebo, lamentando que a embarcação, um bem público, fique abandonada, sobretudo a serviço da saúde, abandonada ao ponto de naufragar por falta total de manutenção. Eu recebo a representação, senhor juiz presidente, senhores juízes, no termos que se encontram. Obrigado, juíza Maria Cristina. Eu passo a palavra ao senhor juiz revisor, juiz Ladeiras. Senhor juiz presidente, senhores juízes, também recebo a representação nos termos que se encontram. Em discussão. Realmente, juíza Maria Cristina, é lamentável e, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. Nesses 3 anos que estou aqui no tribunal, já vi várias vezes, temos bens públicos abandonados, com perda total por falta de cuidado. Eu retorno a palavra à senhora, juíza Maria Cristina, juíza relatora, para que apresente seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, receber a apresentação do termo que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Ladeiras, para que apresente seu voto. Com a relatora, senhor presidente. Como votam os demais juízes? De acordo.
Vamos verificar o que está havendo aí com o sistema de som, por favor? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber esta representação nos termos do voto que foi apresentado pela senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina. Publicação do voto no processo número 34.253 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.375 de 2020. Relatora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Revisor, senhor juiz Júlio Neves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Iago André Fur, condutor inabilitado. Senhor juiz-presidente, senhores juízes... Eu passo a palavra à senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina. Primeiramente, desculpa, senhor juiz-presidente, que eu iniciei sem o senhor dar a permissão. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, trata-se dos acidentes e fato da navegação, tipificado no artigo 14, a linha A, e 15, a linha E, ambos da lei orgânica desse tribunal, ocorrido cerca das 17 horas e 30 minutos de 12 de outubro de 2019, envolvendo a embarcação sem nome e sem inscrição, construção artesanal de 4 metros aproximado de comprimento, dotada com um motor de 3 HP, tipo rabeta, propriedade do senhor Iago André Fur. Na ocasião, além do seu proprietário e condutor não habilitado, 2 adultos e um adolescente, todos inabilitados, do quais os 2 pescadores adultos foram a óbito. Este é mais um acidente da navegação, a embarcação sendo conduzida por pessoas e também tripulada por pessoas sem qualquer habilitação técnica, sem colete e salva-vida. Esse acidente ocorreu próximo à praia artificial do Lago do Iguaçu, na altura do município de Entre Rios do Oeste, no Paraná. Ocorre que durante eles estavam recolhendo a rede, quando os 2 tripulantes que estavam na proa da embarcação, ao se movimentar para não permitir que a rede fosse enrolada no hélice, eles perderam o equilíbrio e caíram na água. Com isso, a embarcação adernou, entrou água pela popa e os 2 outros que estavam na popa também foram em seguida lançados na água. Conta também que antes do naufrágio total da embarcação, esses 2, os primeiros que caíram na água, ao tentar subir, provocou mais entrada de água e com isso a embarcação foi ao naufrágio. Os 2, o proprietário e o adolescente, conseguiram nadar até a margem e foram socorridos por umas pessoas que estavam acampando. Enquanto os 2 outros, o senhor Paulo André e o senhor Gilberto, foram levados e não desapareceram nas águas do rio, sendo seus corpos encontrados 2 dias depois pela equipe da Capitania dos Portos, dando como causa mortes afogamento. Os peritos e encarregados do inquérito concluíram que houve imprudência, negligência e imperícia por parte do proprietário condutor, estando sem habilitação e sem dotação de material de salvatagem. Nenhum deles estavam usando colete salva-vida. E segundo os autos, certamente se estivesse usando coletes, não estaríamos a lamentar duas mortes. Nesse mesmo sentido, conclui o encarregado do inquérito, que apontou como possível responsável o senhor Iago André Fur como possível responsável, e dizendo que deixava de apontar os 2 outros tripulantes face ao óbito dos mesmos. A Procuradoria, seguindo as conclusões do IAFN, representou contra o senhor Iago André. Contudo, representou como fatos da navegação
tipificado no artigo 14, a linha E, A, e 15, a linha E. Então, senhor juiz-presidente, senhores juízes, eu já disponibilizei o meu voto no sentido de retornar os autos à PEN para que corrija onde se lê fatos da navegação tipificado no artigo 15, a linha E, alagamento e naufrágio, e 15, a linha E, exposição a risco, conste acidente da navegação tipificado no artigo 14, a linha A, que é o alagamento e naufrágio, e o 15, a exposição a risco, a linha E da Lei 2.180/54. Com a correção desse erro material, quando a Procuradoria retornar, a representação estará em termos para ser recebida, senhor juiz-presidente, senhores juízes. Portanto, eu retorno os autos à PEN para fazer essa correção. Obrigado, juíza Maria Cristina. Eu passo a palavra ao senhor juiz revisor. Em discussão? Eu peço a palavra, excelência. Pois não. Para chamar a atenção que esse é um daqueles casos típicos que a representação não precisa voltar ao tribunal, que é apenas, como bem identificou a juíza Maria Cristina, um erro material. O tribunal identificou, como bem ressaltado pela juíza relatora e o juiz revisor, a Procuradoria corrige o erro material, então não há a menor necessidade dessa representação voltar ao tribunal. Completamente diferente é quando o tribunal retorna uma representação à PEN para ela reestudar o caso, aí ela representa contra uma outra pessoa ou muda a capitulação. Aí me parece essencial que retorne ao tribunal. Mas aí seria artigo 64, né? Isso aqui seria artigo 68. 64. Mas ele volta, mas normalmente quando volta para a gente verificar se efetivamente foram feitas as correções, e aí não precisa vir a plenário. Não precisa vir a plenário. Mas tem que voltar, tem que ir e voltar para não tem necessidade de voltar a plenário. Não. Isso, eu estou só chamando a atenção. Representação. Não, mas tem duas coisas distintas, juiz Marcelo, voltar ao plenário ou voltar ao tribunal. Terá que voltar ao tribunal, né? Claro, faz as correções, volta ao tribunal e vai entrar na segunda parte aqui. Ah, né? Sim, publique-se isso, mas sem ser reapresentado ao plenário. É. Perfeitamente. Mais algum comentário? Retorna a palavra à senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina, para que apresente seu voto. As providências já anunciadas. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Com a juíza relatora, senhor presidente. Como voto demais juízes? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto da senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina, retornando os autos à Procuradoria Especial da Marinha para os ajustes necessários. Publicação do voto no processo número 34.375 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, pelo retorno dos autos à Procuradoria Especial da Marinha, nos termos do voto da senhora juíza relatora. Processo número 34.312 de 2020. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Júlio Neves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra. Josias Parra de Souza, condutor inabilitado. Alex Sebastião Alves de Oliveira, condutor inabilitado. Antes de dar prosseguimento, eu só queria relembrar que nós teremos, na pauta de hoje, teremos 4 processos que foram retirados de pauta. Esses processos, o juiz Átila era ou o juiz relator ou o juiz revisor. Com isso, nós estamos com 4 processos a menos na pauta. Eu passo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi.
Senhor juiz presidente, senhores juízes, no dia 5 de maio de 2019, por volta das 20 horas, no rio Ocói, município de São Miguel de Iguaçu, Paraná, ocorreu o naufrágio do bote sem nome, deixando 3 pescadores ocupantes náufragos e provocando a morte de um deles. No inquérito, realizado pela Capitania Fluvial do Rio Paraná, foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial, juntada a documentação de praxe. Os peritos destacaram que o acidente ocorreu a 7 metros de profundidade e a cerca de 15 metros da margem do rio, que a embarcação era a remo. Todavia, as testemunhas alegaram a existência de um motor de baixa propulsão. No entanto, não foi visualizado no dia do resgate da equipe SAR. Outro sim, vale ressaltar que não restou comprovada pela perícia que a embarcação possuía motor, tendo em vista que, após confirmada a morte de Givanildo, seu irmão a destruiu, dificultando a perícia direta da embarcação. A perícia constatou ainda a falta de equipamento de salvatagem, que registraram a navegação foi realizada com embarcação avariada, conforme as fotos constantes das folhas 34. De acordo com a prova técnica, não há registro de poluição. No entanto, em atenção a danos materiais, a embarcação encontrava-se com avaria no piso e no casco, o que provavelmente contribuiu para a entrada de água, conforme fotos. O encarregado do inquérito, nessa mesma linha de raciocínio, entendeu que a causa do acidente foi a imprudência da própria vítima, Givanildo Cosme da Silva, que de maneira deliberada, junto com seus amigos Josias, Sebastião e Leandro, guarneceu a embarcação artesanal em péssimas condições, fez uso de bebida alcoólica, não atentou para a necessidade de levar e usar colete salva-vidas, como preconizam as normas. O mesmo se aplica aos demais tripulantes, condutores da embarcação. A PEN ofereceu representação em face de Josias de Souza, na qualidade de condutor inabilitado, contra Alex Sebastião de Oliveira, na qualidade também de condutor inabilitado, por entender os responsáveis pelo fato da navegação, capitulado no artigo fato e acidente, capitulado no artigo 14A e 15E da Lei 2.180 de 54. A meu ver, a representação está em termos e eu a recebo. Juiz Marcelo, menos uma dúvida, havia 2 condutores? Sim. Na verdade, assim, oficialmente nenhum condutor, porque a embarcação era remo e tal. Sim. Eu passo a palavra ao senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves. Bom, senhor presidente, senhores juízes, eu entendo que eram 4 que fizeram a mesma atividade, pegaram a embarcação, um faleceu, os outros 3 agiram da mesma forma e apenas 2 foram representados. Eu entendo que a representação deveria retornar à PEN para avaliar a possibilidade de incluir também o Leandro dos Santos, que ele é maior, tem 21 anos, e tem a mesma responsabilidade dos outros tripulantes dessa embarcação. Ok, aí ciente, então temos aí um voto divergente. Coloca em discussão. Senhor juiz presidente, eu concordo com o juiz revisor, porque se na verdade eles não eram condutores, eram ocupantes da canoa, né? E esse também estava ocupando a canoa, e da mesma forma que os outros foram acusados, ele está dentro dessa acusação, né? Então, eu concordo, eu acolho o voto do juiz revisor no sentido de retornar para se incluir, como é que é o nome dele? É o Leandro dos Santos. Para incluir esse Leandro dos Santos na representação. Eu passo a palavra então ao senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. Retorno dos autos à PEN. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como voto demais juízes? De acordo. Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Marcelo, retornando os autos à Procuradoria Especial da Marinha para os ajustes necessários.
Publicação do voto no processo número 34.312 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, pelo retorno dos autos à Procuradoria Especial da Marinha, nos termos do voto do senhor juiz relator. Processo número 34.348 de 2020. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Júlio Neves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Adilson Luiz Rocha dos Anjos, condutor do barco Ciúme. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Senhor juiz presidente, senhores juízes, no dia 30 de junho de 2019, por volta da 1h40, no rio do município, ocorreu a abordação entre o barco de pesca Ciúme, de 11,50 metros de comprimento, classificado para atividade de pesca em área de navegação interior, e a balsa TBC Acreditar, 38,25 metros de comprimento e classificada para navegação interior, a 30 milhas náuticas de Macaé. No inquérito realizado pela Capitania dos Portos de Macaé, foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial, juntada a documentação de praxe. Os peritos entenderam, quanto à causa determinante, que após a análise de dados obtidos, apurou-se que o barco de pesca Ciúme, tendo classificação de navegação interior, não deveria navegar, tampouco permanecer fundeado em área de mar aberto, apesar de possuir equipamento necessário e segurança da navegação. Entenderam que é relatada a impossibilidade de se afirmar que os tripulantes do Soberano cometeram atos de imperícia, pois não visualizaram o barco fundeado, levando-se em consideração o horário do ocorrido e que as embarcações de maior parte navegavam por instrumentos, espera-se que obstáculos sejam identificados por estes. O encarregado do inquérito concluiu, no tocante à causa determinante da responsabilidade, que são possíveis responsáveis diretos pelo abalroamento o motorista do Soberano, voltando aqui, a causa determinante do abalroamento da embarcação Ciúme com a chata TBC, enquanto era rebocada pela embarcação Soberano, foi negligência do motorista de pesca que partiu com a embarcação Ciúme para a pesca em mar aberto, sendo que a embarcação era classificada para a navegação interior, que não cumpriu o previsto pelo Regulamento Internacional para evitar o abalroamento do mar. A PEN ofereceu representação em face do indiciado Adilson Luiz Rocha dos Santos, motorista de pesca da embarcação Ciúme, por entendê-lo responsável pela abalroação, além do artigo 15, letra E, impropriedade da embarcação. A meu ver, a representação está em termos e eu a recebo. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, também entendo que a representação está em termos. Em discussão? Juiz Marcelo, queria fazer um rápido comentário em relação ao julgamento anterior, que houve o posicionamento inicial do juiz relator, era pelo recebimento de representação. Sim. E depois ele reavaliou e concordou e retornou à PEN. Uma coisa positiva que foi feita pelo juiz Marcelo, comentário sobre o nosso SEI, né, que nós estamos ainda naquela fase, é que ele não assinou esse relatório. Então o fato de ele não ter assinado facilita, porque ele simplesmente altera e fica tudo bem. E seguimos adiante. Então só saber que isso importante é nesse relatório inicial não assinar, deixar para assinar depois da sessão. Em discussão? Não havendo mais comentários, eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. Receber a representação para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como votam demais juízes? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo por unanimidade nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, recebendo esta representação. Publicação do voto no processo número 34.348 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.368 de 2020. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Júlio Neves.
Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Adonis dos Santos Passos Júnior, prático responsável pela manobra. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Senhor juiz presidente, senhores juízes, no dia 25 de junho de 2019, por volta das 7 horas e 30 minutos, no município de Itacoatiara, Amazonas, em manobra de aproximação para atracação no terminal fluvial TFB, o navio mercante Rômulo Almeida colidiu com o referido terminal, provocando danos materiais. No inquérito realizado pela Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental, foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial e juntada a documentação de praxe. A prova técnica registrou que o navio estava em bom estado de conservação e funcionalidade, com documentação e material de salvatagem regulares e tripulação habilitada. O laudo pericial entendeu que as condições ambientais no momento eram boas, não contribuíram para o acidente, pois a visibilidade era boa, não ventava e não chovia. Registraram os peritos que a execução da manobra pelo praticante de prático foi equivocada, pois a atracação foi realizada sem utilização da potência do motor necessária para manter o navio em posição, em conjunto com a utilização de rebocadores disponíveis, de modo a evitar que o navio derivasse de posição em velocidade acima do permitido para a aproximação com o terminal, provocando aí a colisão. O encarregado do inquérito concluiu em conformidade com os peritos e apontou o prático e praticante de prático, respectivamente, como responsáveis direto e indireto. A saber, conclui-se que a causa determinante para o acidente em questão foi a imprudência e o responsável direto foi Adonis dos Santos Passos Júnior, sendo o responsável indireto Gustavo Olímpio Duarte Patoilo, praticante de prático, que estava realizando a manobra com o navio Rômulo Almeida. Os indiciados foram notificados, apresentaram defesas tempestivamente. A PEN ofereceu representação em face de Adonis dos Santos Passos Júnior na qualidade de prático responsável pela manobra. A meu ver, a representação está em termos. Eu entendo que o praticante de prático ele está ali simplesmente estagiando e ele não deve ser representado. O prático que é o efetivo responsável, como a PEN concluiu. Então, a meu ver, a representação está em termos para ser recebida. Muito bem, juiz Marcelo. Eu passo a palavra ao senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, eu acompanho o entendimento do juiz relator e recebo a representação. Em discussão. Eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. Receber a representação para que prossiga na forma da lei. Palavra com o juiz revisor, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como voto dos demais juízes? Estando todos de acordo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber esta representação nos termos do voto apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 34.368 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.445 de 2021. Relator, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisor, senhor juiz Nelson Cavalcante. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Rafael Moreira Assunção, proprietário, Demilson de Oliveira, comandante e chefe de máquinas. Eu passo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Ladeiras. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se do emborcamento da draga Danúbio Azul 4, cerca das 19 horas e 30 minutos, dia 15 de agosto de 2019, estava sob comando de Demilson de Oliveira, marinheiro fluvial auxiliar de máquinas, no Rio Paraguai, na localidade conhecida como Cabo Nelson, município de Cáceres, com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais. A draga tem 10 metros de comprimento, 30 AB, e era de propriedade de Rafael Moreira Assunção. O inquérito foi instaurado pela Capitania Fluvial do Mato Grosso, ouvidas 2 testemunhas e anexados documentos de praxe. No laudo de exame pericial consta
que, abro aspas, as máquinas, sistemas elétricos avariados e a estrutura apresentavam deformações plásticas, fecho aspas. Os peritos apresentaram a sequência de acontecimentos e consideraram que o fator operacional contribuiu. Concluíram que a causa determinante do acidente foi a imperícia do tripulante ao exercer função de comando da embarcação e o excesso de carga embarcada. Indicaram ainda infrações ao relestra. O encarregado do inquérito, acompanhando os peritos, apontou como possíveis responsáveis o senhor Demilson de Oliveira, tripulante da embarcação, e o senhor Rafael Moreira Assunção, proprietário, por contratar tripulantes sem habilitação. Na análise dos fatos, o encarregado declarou que não havia um controle de peso de carga embarcada durante a operação, que o senhor Demilson Oliveira mesmo mencionou que a embarcação estava com carga até o topo do porão, o que indicava sobrecarga na embarcação. O excesso de peso era rotineiro durante as operações de extração de areia, conforme constatado. A doutora Procuradoria, em uniformidade de entendimento com o encarregado do inquérito, representou em face dos indiciados Demilson de Oliveira, na qualidade de comandante e chefe de máquinas da draga, e em face de Rafael Moreira Assunção, na qualidade de proprietário da draga Danúbio Azul 4, ambos com foco no artigo 14, a linha A, e 15, as linhas A e E. Alegou em síntese que Demilson deve ser responsabilizado por imperícia e por imprudência, pois exercia função de comandante para a qual não era habilitado, e ainda fazia de forma cumulativa com a de chefe de máquinas. Além disso, o tripulante executava a operação de extração de areia de forma rotineira, sem o devido controle da carga embarcada, imprudência que resultou no embarque de carga em excesso, culminando no emborcamento da embarcação, que Rafael Moreira Assunção, proprietário, deve ser responsabilizado por sua imprudência e negligência ao contratar tripulante não habilitado para exercer a função de comandante, em desacordo com o CTS da embarcação. Além disso, permitiu que a embarcação de sua propriedade fosse empregada de forma rotineira em operação de extração de areia sem o devido controle da carga. Senhores juízes, entendo que a representação está conforme para ser recebida. Muito obrigado, juiz Ladeiras. Eu passo a palavra ao senhor juiz revisor, juiz Nelson. Senhor juiz presidente, senhores juízes, também entendo que a representação está em termos e deve ser recebida. Em discussão? E não havendo comentários, eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Ladeiras, para que apresente o seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, recebo a representação dos termos que se encontram para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Nelson, para que apresente o seu voto. Eu voto no mesmo sentido, senhor presidente. Como votam os demais juízes? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber esta representação nos termos do voto que foi apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Ladeiras. Publicação do voto no processo número 34.445 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.447 de 2021. Relator, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Osvaldo Correia, proprietário e condutor da lancha Tio Lino. Eu passo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Ladeiras. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se de um aborroamento ocorrido cerca das 15 horas do dia 18 de agosto de 2019, envolvendo a lancha motor Tio Lino, que era conduzida por seu proprietário, Osvaldo Correia, não habilitado, e a lancha motor Semi-Toa 2, que se encontrava amarrada na margem do rio Arinos, enquanto seu condutor e proprietário, Maicon Sesco, também não habilitado, buscava um veículo para a retirada da embarcação, município de Itapuá, com danos materiais de pequena monta, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais. A lancha Tio Lino tem casco de alumínio de 5 metros de comprimento, e a lancha Semi-Toa, casco de alumínio de 6 metros de comprimento. O inquérito foi instaurado pela Capitania Fluvial do Mato Grosso, ouvidas apenas 2 testemunhas, os respectivos proprietários, e não foram anexados documentos de praxe. No laudo de exame pericial, consta que a embarcação Tio Lino não apresentava avarias, e a embarcação Semi-Toa 2 apresentava apenas uma pequena marca de arranhão e um amassado no motor.
Os peritos apresentaram a sequência de acontecimentos e consideraram que o fator operacional contribuiu. Concluíram que a causa determinante do acidente foi além dos fatores naturais, velocidade da correnteza, que influiu, a imprudência do condutor da embarcação Tiulino, por conduzir a esta embarcação sem possuir carteira de habilitação. Oswaldo Correia, não habilitado, em síntese, declarou que era o proprietário e condutor da lancha, Tiulino, abro aspas. Ao aproximar para a atracação, em virtude da correnteza, a embarcação veio a colidir com o motor do barco atracado, o que acabou danificando o motor daquela embarcação, fecho aspas, e que ocorreu de forma inesperada, não tendo tempo para evitar o aborramento. O encarregado de inquérito, acompanhando os peritos, apontou como possível responsável direto o senhor Oswaldo Correia, condutor da lancha Tiulino, por não ser habilitado e causar o acidente, e como possível responsável indireto, Maicon Sesco, condutor da embarcação Semitou à toa, por não ser habilitado. Indicou ainda que ambos infringiram artigo 11 e artigo 16 do R-Lesta. Os indiciados não apresentaram defesas prévias. A douta Procuradoria, concordando em parte com o encarregado do inquérito, representou em face do condutor da embarcação Tiulino, com foco no artigo 14, a linha A, aborramento, e artigo 15, a linha E, exposição a risco. Alegou em síntese que Oswaldo Correia conduziu seu agir de forma imprudente e negligente, uma vez que, não sendo habilitado, mesmo demonstrando conhecimento sobre a região, assumiu elevado risco na produção de um resultado danoso, requerendo a sua condenação. Por dever de ofício, apontou as infrações ao R-Lesta. Senhores juízes, entendo que a representação está conforme para ser recebida. Senhor juiz Ladeiras, eu passo a palavra à senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina. Em discussão, eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Ladeiras, para que apresente o seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, recebo a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra com a senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina, para que apresente seu voto. De acordo, senhor juiz presidente. Como voto demais juízes? Estando todos de acordo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber esta representação, nos termos do voto apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Ladeiras. Publicação do voto no processo número 34.447 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.463 de 2021. Relator, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Josimar José dos Santos, condutor. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Ladeiras. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se do naufrágio do bote Souza, ocorrido cerca das 9 horas do dia 18 de janeiro de 2020, sob a condução de Josimar José dos Santos, Arraiz Amador, no rio Tietê, município de Borborema, São Paulo, com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais. O bote tem casco de alumínio de 6 metros de comprimento e motor de 30 HP. O inquérito foi instaurado pela Capitania Fluvial do Tietê, Paraná, ouvidas 5 testemunhas, anexados os documentos de praxe. Os peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos. No dia 18, cerca das 9 horas, o condutor e os passageiros estavam pescando na embarcação Souza, que estava afundeada pela popa, quando perceberam que havia começado a entrar água no bote. Devido ao rápido embarque de água, a embarcação, todos se lançaram nas águas do rio, se agarraram a galhos e a embarcação naufragou rapidamente. Todos estavam vestindo coletes salva-vidas, o que foi essencial para que conseguissem aguardar o socorro do Corpo de Bombeiros, sem vítima. Os peritos então consideraram que o fator operacional contribuiu e concluíram que a causa determinante do acidente foi a imprudência do condutor, devido ao fundeio pela popa, lançando o âncora próximo ao motor e não atentando assim para a estabilidade da embarcação. Em seu depoimento, Josimar declarou que era condutor da embarcação, todos os ocupantes vestiam coletes salva-vidas, estavam fundeados, quando de repente algumas ondas fizeram embarcar água no bote. Recolher a poita que estava na popa, mas a embarcação começou a naufragar. As demais testemunhas confirmaram as declarações do condutor.
O encarregado de inquérito, acompanhado dos peritos, apontou como possível responsável Josimar José dos Santos, responsável pelo acidente de navegação. O indiciado não apresentou defesa prévia. A douta Procuradoria, uniformidade de entendimento com o encarregado de inquérito, representou em face do indiciado Josimar José dos Santos, na qualidade de condutor do bote Souza, conforme no artigo 14, a linha A, naufrágio. Alegou em síntese que ele foi o responsável pelo acidente, eis que agiu com imprudência e imperícia ao fundear a embarcação de forma inadequada, ou seja, pela popa. Alegou ainda que o representado violou as normas de procedimentos para navegação segura prevista na norma 3 DPC, anexo 4B, que no seu item 6 estabelece procedimentos para um fundeio de uma embarcação. Por fim, ressaltou que a imperícia e imprudência representada configuram modalidade culposa, requerendo a sua condenação. Senhor juiz, entendo que a representação está conforme para ser recebida. Palavra com a senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina. Senhor juiz presidente, senhores juízes, eu acompanho o senhor juiz relator. Em discussão. Juiz Ladeiras, esse processo, quando vier a julgamento, nós vamos ter uma série de ensinamentos, talvez até algumas medidas interessantes. Primeiro, fundeio de embarcação de esporte aqui pela popa é perigosíssimo. Embarcação de alumínio com motor de 30 HP normalmente fica bastante derrabada. Então é importante a gente verificar e recomendar que não se use motores de grande potência em embarcações de alumínio pequena, né? Já estou deixando aqui alguma coisa para o senhor, vendo sugestões para o futuro. E mais aquilo que eu tenho dito sempre, coletes salvam vidas. Mais uma vez, não tivemos nenhuma vítima, porque todos estavam portando colete salva-vida. Então, eu acho que esse processo aqui nos trará, quando voltar aqui para julgamento, muitos ensinamentos e recomendações aos navegantes. Eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Ladeiras, para que apresente seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, receba a representação nos termos que se encontra, para que prossiga na forma da lei. Palavra com a senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como votam os demais juízes? Assim sendo, estando todos de acordo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber esta representação nos termos do voto apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Ladeiras. Publicação do voto no processo número 34.463 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.477 de 2021. Relator, senhor juiz Nelson Cavalcante. Revisor, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Reginaldo Moraes Demétrio, condutor da lancha Agulhão 1. Eu passo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Nelson. Senhor juiz presidente, senhores juízes, esse processo trata de um aborramento entre uma lancha de esporte recreio e uma canoa dessas artesanais na Baía de Camamu, na Bahia, ocorrido em 27 de dezembro de 2019, na parte da tarde, e que causou ferimento nos passageiros da canoa. Consta dos autos que a lancha chamada Agulhão 1, que era conduzida por um marinheiro auxiliar de convés chamado Reginaldo Moraes Demétrio, transportando 7 passageiros, um dos passageiros resolveu fazer esqui aquático. Eles colocaram ele na água, ele fez a primeira tentativa, caiu, e quando ele foi partir para uma segunda tentativa, quando a lancha então levantou a proa, e o marinheiro sozinho, sem um auxiliar para fazer essa faina, olhando só para trás, acabou passando por cima da canoa. Essa canoa, ela tinha saído também de uma localidade próxima com, acho que 5 pessoas, 5 passageiros, e entre os passageiros algumas crianças. Então a lancha passou por cima dessa canoa, fazendo com que ela emborcasse e seus passageiros fossem lançados na água, causando então ferimentos em 3 desses passageiros, sendo uma delas uma criança que teve uma fratura, inclusive no braço esquerdo, além de danos materiais.
O inquérito ouviu 7 testemunhas que contaram essa sequência de acontecimentos de forma mais detalhada, só fiz um resumo. E os peritos afirmaram que a causa determinante foi a negligência do condutor da lancha, que em momento algum estava olhando para a proa da embarcação durante a navegação. O encarregado do inquérito afirmou esse relatório que essa modalidade recreativa é realizada com a embarcação navegando com velocidade elevada, pois do contrário o esquiador não conseguirá fazer a prática, e também requer atenção especial exclusiva do condutor envolvido no reboque. Quer dizer, que sempre há que ter uma pessoa voltada para o esquiador e outra voltada para a condução. E aqui nesse caso só tinha uma pessoa fazendo as duas coisas. Pois bem, com isso foi indiciado o marinheiro auxiliar de convés Reginaldo Moraes de Demétrio como responsável desse acidente. Ele foi notificado, mas não apresentou defesa prévia. Esses autos vieram ao Tribunal Marítimo, que os encaminhou à Procuradoria Especial da Marinha, que agora oferece representação em face de Reginaldo Moraes Demétrio, condutor da lancha Agulhão 1, por entendê-lo responsável pelo acidente e fato na navegação, capitulados no artigo 14, a linha A, que é o abarroamento, e 15, a linha E, a exposição a risco. Depois de resumir os fatos narrados no inquérito, a Procuradoria responsabiliza o representado, dizendo que sua conduta foi negligente e imprudente, pois no momento da retomada do reboque do esqui aquático, ao iniciar uma curva para Boreste, não estava olhando para a proa da embarcação e não percebeu assim que havia uma canoa navegando próxima da sua lancha. Ele quer dizer, ao entrar na curva, ele deveria estar com atenção redobrada, mas negligenciou os cuidados com a navegação. Diz também que, segundo o depoimento do próprio representado, a proa da lancha se elevou, dificultando sua visão, e ao guinar a embarcação para o Boreste não viu a canoa, demonstrando assim que faltou atenção. Então ela anota uma série de descumprimentos de regras do RIPEAN também. E pede também a notificação da Capitania dos Esportes de Ilhéus por algumas infrações ao RLESTA. Ao meu ver, essa representação está em termos e deve ser recebida. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Ladeiras. Senhor juiz presidente, senhores juízes, acompanho o eminente juiz relator, recebendo a representação nos termos que se encontra. Em discussão. Juiz Nelson, mais um potencial processo que pode nos trazer no futuro medidas para tentar mitigar a possibilidade de ocorrência desses acidentes. Eu não lembro se na nossa norma 3 existe algum tipo de recomendação para termos uma pessoa o tempo todo vigiando o esqui. Eu sei que tem, por exemplo, no Banana Boat. No Banana Boat existe uma determinação para que haja o condutor e um outro aquaviário na popa da embarcação vigiando o Banana Boat. Não lembro se há para o esqui, né? O senhor chegou a verificar isso? Não verifiquei, mas assim, pela nossa experiência aqui no tribunal, eu tenho visto que toda vez que tem um esporte dessa natureza, as NPCPs recomendam, mas poderíamos fazer uma coisa mais genérica, de fato, porque nem sempre tem uma prática regulamentada, porque ali em Camamu duvido que tenha sido. É alguém que tinha um esqui ali assim, um turista trouxe de São Paulo, pede para se jogar na água, o cara improvisa alguma coisa e foi no improviso que eles causaram esse acidente. Eu acho um pouco difícil que a NPCP exija isso. Isso é uma coisa que tem que ser padronizada no Brasil todo. A NPCP... A DPC iria certamente eu sei tomar que... medida ajuda a capitania, que isso aí é uma coisa que tem que ser padronizada no Brasil todo. Sim, sem dúvida. Então eu queria sugerir ao senhor que verificasse se efetivamente existe alguma coisa como essa. Caso não exista, que nós, em nossas medidas futuras, quando voltar aqui para julgamento, propusemos medidas para a nossa autoridade marítima. Perfeitamente. E um comentário que não deve entrar em ata, mas obviamente eu passaria essa faina para o nosso juiz Átila e aposto que por unanimidade aprovaremos, já que ele não está aqui, então eu vai me ajudar a trazer isso, porque certamente a gente consegue uma redação próxima dessas NPCPs que falam em Banana Boat, quer ver uma outra, aquele... Disco Boat, sem dúvida. Né? Sempre tem uma... Pode ser que já tenha. Aquelas coisas de paraquedas, mas eu não sei se tem na Norman, mas o Átila vai dizer, ele sabe das de cor. O importante é, caso haja na Norman, é mais um enquadramento para o representado. Perfeitamente. Ele descumpriu
Uma norma da autoridade marítima. Perfeitamente, é isso aí. Obrigado, presidente. Mais algum comentário? Não havendo, eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Nelson, para que apresente seu voto. Obrigado, senhor presidente. Eu voto no sentido de receber essa representação nos termos em que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra com o juiz revisor, senhor juiz Ladeiras, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como voto demais juízes? Estando todos de acordo, decide o Tribunal Marítimo por unanimidade receber esta representação nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Nelson. Publicação do voto no processo número 34.477/2021. Decidiu o Tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.250/2020. Relator, senhor juiz Júlio Neves. Revisora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Para o Tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra. João Henrique Souza Gonçalves, condutor do rebocador. Lorinaldo Corrêa da Silva, motorista do caminhão V1 Scania R124. Valdinei Pereira dos Santos, marinheiro fluvial, auxiliar de convés da balsa Shalom. Itamar Bumou, França, marinheiro fluvial auxiliar de convés da balsa Shalom. Transporte Fluvial Bonete Limitada, proprietária da balsa Shalom. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, trata-se do fato da navegação ocorrido no dia 9 de agosto de 2019, causando uma queda parcial de um caminhão na água do Rio, quando tentava embarcar na balsa Shalom, propriedade de transporte Bonete, provocando danos materiais ao veículo, sem registro de acidentes pessoais ou danos ao meio ambiente. Dos depoimentos colhidos e documentos acostados, traz que cerca de 1h40 do dia 9 de agosto, a balsa Shalom, inscrita, empurrada por um rebocador conduzido pelo marinheiro fluvial auxiliar de convés João Henrique Souza Gonçalves, desatracou de Cocalinho, Mato Grosso, para realizar a navegação de travessia de 240 metros do Rio das Mortes, que separa os dois municípios de Cocalinho e Nova Nazaré. A balsa estava na ocasião com apenas uma carreta carregada com calcário, não podendo receber mais carga, pois o rio estava com nível baixo. Antes da manobra de desatracação, o caminhão Scania de placa tal se aproximou e os funcionários da balsa Shalom solicitaram ao motorista que esperasse, pois estavam transportando uma carreta por vez, com a finalidade de navegar com segurança devido às condições do rio. Os mesmos informaram ainda que iriam retornar para buscar o referido caminhão, porém o motorista, não obedecendo às instruções do funcionário, da balsa que organizava os veículos, disse a seguinte frase: "Vocês estão me tirando." Quando a carreta de calcário, que estava centralizado na balsa, se deslocou para a proa para dar um trim e levantar a popa a fim de desacoplar a balsa da margem do rio e iniciar a travessia, o motorista do caminhão Scania iniciou uma manobra de deslocamento para a popa da balsa, arriscando a entrada na mesma sem autorização. Nesse momento, a balsa já estava com segmento para atravessar o rio e afastou uns 10 metros da margem com o caminhão Scania suspenso, preso pelo para-choque, sendo o mesmo arrastado para a água. Durante o inquérito, instaurado em 16 de agosto de 2019 pela Capitania Fluvial de Mato Grosso, foram ouvidas 3 testemunhas e juntada documentação de praxe e um boletim de ocorrência da Polícia Militar de Nova Chavantina. Laudo de exame pericial ilustrado com fotos concluiu que a causa determinante do acidente do fato da navegação foi o condutor do caminhão V1, o caminhão Scania, ter tentado embarcar com o caminhão durante a movimentação da balsa e que momento antes do acontecimento eram orientados pelo responsável do embarque do veículo a aguardar o retorno da balsa para buscá-lo. No relatório encarregado do inquérito, concluiu que o fator operacional contribuiu, pois o motorista do caminhão desobedeceu às ordens e orientações dos funcionários da balsa para não embarcar o caminhão, e também os moços de convés que não fecharam as porteiras de acesso. Em sua análise, o encarregado do inquérito responsabilizou diretamente pelo acidente o motorista do caminhão, por não acatar a ordem dos funcionários, e indiretamente o proprietário da balsa, por ter contratado um funcionário de categoria inferior, era marinheiro fluvial auxiliar de convés, para conduzir uma embarcação de um total de 124 AB, a balsa e o empurrador acoplados, que deveria ser conduzida por um contramestre fluvial.
Notificação formalizada, os indiciados não apresentaram defesa prévia. A douta Procuradoria, em uniforme com o encarregado do inquérito, ofereceu representação contra Transporte Fluvial Bonete, na qualidade de proprietário da balsa Shalom, João Henrique Souza Gonçalves, na qualidade de condutor do rebocador, Lorinaldo Corrêa da Silva, na qualidade de motorista do caminhão Scania, Valdinei Pereira dos Santos e Itamar Bumol França, na qualidade de tripulante da balsa Shalom, por entendê-los responsáveis pelos fatos da navegação capitulados no artigo 15, a linha A, deficiência de equipagem para o primeiro e segundo representado, e artigo 15, a linha E, exposição ao risco para o terceiro, quarto e quinto representados, da Lei 2.180/54. É o relatório, senhor presidente. Ok, juiz Júlio Neves, eu passo a palavra à senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina. Senhor juiz presidente, senhor juiz, eu acompanho o senhor juiz relator. Em discussão. Juiz Nelson, apenas com relação a nossa conversa anterior, naquele caso do reboque do esqui, né, contribuição aqui da nossa procuradora-chefe, durante os estudos que ela desenvolveu, ela já constatou que não tem na Norman 3. Então, com isso, nós já podemos preparar, né, futuramente, pedimos ali a colaboração do nosso juiz Átila, para quando voltar já fazemos uma sugestão aí à autoridade marítima para de alguma forma incluir isso na normal. Não havendo outro comentário, eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Senhor presidente, senhores juízes, eu entendo que a representação está em termos para ser recebida. Eu recebo a representação nos termos em que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra com a senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina. Com o relator, senhor presidente. Como voto demais juízes? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo por unanimidade receber esta representação nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 34.250 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.322 de 2020. Relator, senhor juiz Júlio Neves. Revisor, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras proprietária. Tem outra foto. Eu passo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, trata-se do fato da navegação envolvendo a plataforma P-31, propriedade da Petrobras, quando cerca de 6 horas e 50 minutos do dia 15 de maio de 2019, encontrava-se no campo de Albacora, Bacia de Campos, momento em que veio a ser observado um vazamento de óleo cru da plataforma para o mar, envolvendo danos ao meio ambiente, com avarias e sem acidentes pessoais. Dos depoimentos colhidos e documentos acostados, extrai-se que a plataforma P-31, com 32 metros de comprimento, 320 metros de comprimento, bandeira panamenha, classificada para atividade de produção e armazenamento mar aberto, 138 mil AB, encontrava-se fundeada na Bacia de Campos, ocasião em que ocorreu a seguinte sequência de acontecimentos. 10 de maio de 2019, 5 horas, foi iniciado o carregamento do tanque 2 de bombordo. 14 de maio, 16h50, o nível de tanque 2 atingiu a cota de tubulação de drenagem e foi interrompido o carregamento. 21 horas e 57 minutos, o carregamento do tanque foi reiniciado. No dia 15 de maio, 6h50, foi identificado pelo técnico de segurança da unidade uma mancha de óleo no mar pelo lado de bombordo da plataforma. Às 7h05, o gerente de plataforma e o coordenador da embarcação identificaram o vazamento no trecho overboard da saída para o mar, da linha 20, da Bravo 10 227 Alfa, que pertence ao sistema de dreno aberto original da unidade, localizada a montante do tanque de dreno tal em proa bombordo. Às 7h27 foi mobilizada a primeira embarcação de recolhimento de óleo. 8h09 encerrou a manobra de transferência de carga do tanque
e 11h30 terminou o vazamento. O volume vazado estimado pela equipe de bordo e comunicado aos órgãos reguladores foi 300 litros. Durante o inquérito instaurado em 23 de maio de 2019 pela Capitania do Esporte de Macaé, foram ouvidas 6 testemunhas juntadas à documentação de praxe e o relatório de investigação e análise de vazamento da Petrobras com fotos. Laudo de exame pericial concluiu que a causa determinante do acidente, foi o mau aparelhamento da embarcação, que culminou com a descarga significativa de óleo para o mar. No relatório encarregado de inquérito, concluiu que o fator material contribuiu devido à corrosão do material exposto à atmosfera marinha, bem como o fator operacional, haja visto que a empresa deveria ter mantido o sistema em condições estruturais satisfatórias, mesmo que desativada, uma vez que possuía saída direta para o mar. Verificou que o fato ocorreu na linha 20, que apresentou corrosão externa devido à ação da atmosfera marinha. Essa corrosão levou à perda de integridade da tubulação com a formação de furos. Esse processo corrosivo ocorreu também na parte da tubulação que passava internamente pelo tanque 2 de bombordo. Verificou que a ausência de manutenção, inspeção e monitoramento dessa linha em descomissionamento permitiram que o processo corrosivo evoluísse sem tratamento até produzir um furo no trecho contido no interior do tanque de bombordo, 2 de bombordo. Destacou ainda que esse sistema deveria estar completamente bloqueado e isolado para impedir a descarga acidental de óleo para o mar em caso de alguma anormalidade. Notificação formalizada, a indiciada Petrobras não apresentou defesa prévia dentro do prazo. A douta Procuradoria ofereceu representação contra a Petrobras na qualidade de operadora da plataforma P1, com fulcro no artigo 15, a linha A, mau aparelhamento da embarcação, da Lei 2.180/54, sustentando em resumo que a representada foi negligente, pois não possuía planos e procedimentos para inspeção, teste e manutenção específico para inspeção de linhas interiores de tanques e em sistema em descomissionamento, bem como não possuía designação formal de responsabilidade em manter tais sistemas bloqueados e livres de danos estruturais. Destacou ainda que a representada deveria ter mantido o sistema com saída direta para o mar, mesmo que desativado, em condições estruturais satisfatórias com o devido bloqueio. Senhor presidente, senhores juízes, eu entendo que a representação encontra-se em termos para ser recebida. Muito bem, juiz Júlio Neves. Eu passo a palavra ao senhor juiz revisor, juiz Marcelo Davi. Senhor juiz presidente, senhores juízes, com o relator. Em discussão? Juiz Júlio Neves, eu gostaria de ressaltar que o fato do senhor apresentar as fotografias durante as suas representações muito contribui para que as nossas sessões sejam mais esclarecedoras para o juiz. Então, receba os cumprimentos do juiz presidente. Muito breve. Eu queria fazer uma pergunta desse contexto, juiz Júlio. O senhor chegou a verificar se nessa ocorrência a Capitania Fluvial de Macaé, além do competente FN, abriu o procedimento administrativo, tendo em vista o evento de poluição? Eu vou verificar, senhor presidente. Tá, eu queria deixar até uma solicitação para todos os juízes, que logo no início do processo, se ele constatar que além daquela ocorrência do acidente ou fato da navegação, caso tenha poluição, pedir para o assessor entrar em contato com a capitania para verificar se não foi aberto o processo. Caso não tenha sido aberto, eu quero ser informado. Afirmativo. Informa para mim. Tá bom? Mais algum comentário? Não havendo nenhum comentário, eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Senhor presidente, senhores juízes, eu recebo a representação nos termos em que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. Como voto, demais juízes, assim sendo, decide o Tribunal Marítimo por unanimidade receberá esta representação nos termos de voto apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 34.322 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Representação recebida nos termos do artigo 64, parágrafo 2º do Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo.
Processo da senhora juíza Maria Cristina Padilha, número 34.367 de 2020. Processos que serão arquivados nos termos do artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2º do Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo. Processo do senhor juiz Nelson Cavalcante, número 34.251 de 2020, 34.255 de 2020, 34.268 de 2020, 34.303 de 2020, 34.331 de 2020 e 34.381 de 2020. Processo do senhor juiz Átila Lancore, número 34.264 de 2020 e 34.309 de 2020. Esgotada a matéria da pauta. Palavra aberta, senhora juíza, senhores juízes. Eu peço a palavra, senhor presidente. Por não? Bom, embora seja uma pauta de SEI, eu tenho um pedido de delegação de atribuições, não tem problema, né? Nenhum problema. Então, um pedido de atribuições de delegação de atribuições de instrução ao capitão dos portos da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental no processo 32.335 de 2018 para ouvir testemunhas arroladas pela DPU, curiosamente, como não tem preparo nesse caso, mas eles apresentaram os quesitos. Ok. Em votação, estão todos de acordo? Assim sendo, foi deferida por unanimidade a solicitação do juiz Nelson de delegação de atribuições ao senhor capitão dos portos da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental para ouvir testemunhas nos autos do processo 32.335 de 2018. Senhores, antes de encerrar a nossa sessão, que hoje ela foi abreviada em função do problema que enfrenta o nosso amigo juiz Átila, é só para relembrarmos que a nossa próxima sessão será na próxima quinta-feira, né? Correção, na próxima quinta-feira, dia 22 de julho. Depois teremos uma nova sessão SEI, no dia 27, sessão presencial. E no dia seguinte, dia 28, teremos uma outra sessão por videoconferência. Relembrando que amanhã teremos uma atividade extra, né, dos juízes, com a presença de todos os juízes, exceto a juíza Maria Cristina. Teremos todos, previsão de saída daqui 8h40, 8h45, previsão é chegar lá às 9 horas e o regresso entre 11 e 11h30. Tá? E depois, aqueles que quiserem almoçar, só peço que me avisem, tá? Conforme eu disse, para colocar mais água no feijão, aqueles que foram almoçar no tribunal no dia de amanhã. Não havendo mais nenhum comentário, eu agradeço a presença de todos. Pois não, juiz Nelson? Depois de encerrada a sessão, a gente poderia bater um curto assunto sobre essa sessão de hoje? Pois não. Não havendo mais nenhum comentário, eu agradeço a presença do nosso diretor da Procuradoria Especial da Marinha, Vice-Almirante Barros Coutinho, e declaro encerrada a presente sessão.